Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Antônio e nós estamos reunidos mais uma vez, com a graça de Deus, para mais um vídeo para as lições da Escola Bíblica Dominical, neste quarto trimestre de 2020, onde nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Desde já, nós pedimos a você para que fique até o final, onde nesta lição nós iremos mais uma vez aprender aspectos do discurso de mais um dos amigos de Jó, desta vez, Bildade. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Então vamos para mais uma das lições da EBD, em nome de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Nesta lição, que está dividida em 3 tópicos, que são os respectivos. O primeiro tópico, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O segundo tópico, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E o terceiro e último tópico, o pecado em contraste com a majestade de Deus. O drama continua. Após Jó sofrer todas as aflições, enfermidades, palavras de sua esposa, ter os seus amigos depois de 7 dias com desejo de consolá-lo, vendo o primeiro lamento de Jó, não suportando, começaram a acusar Jó de estar transgredindo, de estar em pecado, de estar ferindo a tradição antiga que havia conservada até aquele dado momento. E todos nós entendemos, quando passamos a estudar o livro de Jó, que há uma compreensão de Deus entre Jó e os seus amigos. Só que esta compreensão, esta revelação de Deus, que está dentro dos seus amigos e também intrínseca na cultura daquele momento, é uma revelação incompleta, mesmo nós considerando nesse momento que nós não temos a revelação completa. Porém, hoje, dispomos das Sagradas Escrituras, que mostram e nos revelam que os amigos de Jó estavam equivocados em muitas coisas a respeito de Deus e até o próprio patriarca. Por isso que ele não entendia qual o teor e qual o propósito do seu sofrimento. Ainda agora, nesta outra lição, deste outro discurso de mais um dos amigos de Jó, nós vemos que Bildade ainda insiste na questão da justiça retributiva, que Deus é aquele que dá o pago ao justo e ao injusto segundo as suas obras. Tendo os seus amigos o entendimento sobre a justiça retributiva e que provavelmente o que Jó estava sofrendo, tendo seus filhos agora mortos, tendo perdido toda a sua riqueza e a sua saúde, significa que em Jó há uma transgressão, que Jó está considerando Deus injusto por Deus ferir Jó sem causa. Isso veio depois do primeiro discurso de Jó, onde Jó entendia que se ele se apresentasse diante de Deus ou Deus se apresentasse diante dele, ele seria provado e sairia puro como o ouro. E que aquilo que ele temia lhe sobreveio, que era perder a paz, que era perder a satisfação que Jó sempre teve nos seus dias de glória e nos seus dias de bênção completa. Bildade ele vai seguir a direção em mostrar a Jó um pouco sobre o caráter de Deus, sobre a moralidade da tradição que Jó havia ferido e também mostrar a onipotência e a transcendência de Deus, exaltando Deus em detrimento à miserabilidade dos homens, mostrando que o homem é pecador e que de forma meritória ele não terá a justificação diante de Deus, mesmo também considerando Bildade, que Jó já tem esse entendimento. Então, a contenda entre eles nos discursos é que Jó não quer se abrir e não quer se entregar e se humilhar logo diante de Deus e que Jó teria um pecado oculto, porque Jó está atribuindo a Deus injustiça por meio de todo esse sofrimento que Jó está passando. Porém, Jó não atribuiu a Deus falta alguma, mas agora está sofrendo pelas preleções e pelos discursos de seus amigos. O nosso primeiro tópico tem por título o pecado
em contraste com o caráter justo e santo de Deus. No livro de Jó, no capítulo 8, os versos 1 e 2, o texto diz: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual o vento impetuoso. Em relação à origem de Bildade, Adam Clarke observa que há a suposição de que ele seria descendente de Suá, um dos filhos de Abraão com Quetura, e que morava na Arábia, denominada na Bíblia de Terra Oriental, segundo Gênesis 25, 1 e 2 e o versículo 6. Segundo Bildade, as palavras de Jó são como um vento impetuoso, são palavras descontroladas, porque como que se Jó estivesse atribuindo a Deus uma injustiça, onde Deus estivesse ferindo o seu próprio direito, onde o que Deus acabou de fazer com a vida de Jó, permitindo todas essas desgraças, como se Deus não pudesse fazer isso, visto que Jó agora era um transgressor, estava em pecado diante de Deus, mesmo isso não sendo verdade à luz de todo o conteúdo do livro de Jó. Isso significa que Bildade acreditava que Deus estava sendo justo e ferindo Jó de forma justa, pelo fato deles entenderem que havia algum pecado oculto em Jó. Veja como a situação é difícil. Jó está na sua justiça, está diante de Deus, é um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, perdeu tudo que ele tinha. Deus, através desses processos, ensinando e mostrando a todos que Deus queria mostrar, que Jó amava a Deus à parte de todas essas coisas, e agora Jó está sendo acusado pelos sábios, que têm um entendimento ao mesmo nível do patriarca Jó, que era um dos homens mais poderosos daquela época. Então eles dialogam, eles estão teologizando, falando e conversando sobre Deus, e Jó aqui está como se fosse o réu, né, que está agora acusando Deus de ser transgressor da sua própria lei por estar ferindo alguém que é justo. A situação é bem complexa e o livro ele vai se desenrolando e parece que as coisas vão se repetindo, porque todos eles estão mostrando que o sofrimento é razão do mau procedimento de Jó, de que Jó está ferindo a ética e a moral do único Deus Todo-Poderoso. Bildade, no capítulo 8 e no verso 4, ele diz sobre os filhos de Jó: Se teus filhos pecaram contra ele, que é Deus, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Veja só a situação. Jó é um homem que oferecia sacrifícios depois do turno das festas dos seus filhos, para que se porventura eles blasfemassem de Deus dentro do seu coração, pensassem alguma coisa que não estava em conformidade com a vontade de Deus. E agora Deus permitiu tudo isso e os seus filhos se perderam. E agora Bildade vem acusar, dizer que os seus filhos eram pecadores. É por isso que Deus os matou. É por isso que Deus tirou a vida dos teus filhos. O interessante é que agora Bildade está tentando ajudar Jó, mostrando que Jó tem que se purificar e se aproximar de Deus para que Jó volte a ser e a ter aquilo que ele tinha. Veja o verso 6. Diz: Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. É aquela questão retributiva, é a moderna, mas antiga citada teologia da prosperidade, onde eu faço aquilo que me justifica diante de Deus, na minha meritocracia, e diante de Deus agora eu estou alcançando e conquistando, e agora eu tenho méritos diante de Deus para receber de volta as bênçãos, para que seja restituído as bênçãos que eu havia perdido. Como é limitado a nossa mente em relação a compreender os mistérios do tratamento de Deus em relação aos seus vasos, em relação aos seus servos, em relação àqueles a quem Deus quer tratar para fazer crescer. E aqui o interessante é que Deus, sendo mestre e Senhor, sendo o professor dos professores, vai ensinar no clímax e no final deste livro, não apenas a Jó, mas também a sua esposa, aos seus 3 amigos e a todos aqueles que puderam testemunhar tudo o que aconteceu na vida de Jó, que o Deus é amor, que Deus é gracioso, que Deus fere, mas que Deus também sara as feridas e põe o servo justo
de pé novamente. É claro que as nossas imperfeições e as nossas impurezas e o pecado, como disse Isaías, nos faz divisão entre nós e Deus. E a cada dia, quando nos purificamos mais, quando apartamos o precioso do vil, conforme o próprio Deus, falando a Jeremias que estava desmotivado e se distanciando de Deus, em Jeremias 15, 19, se tu voltares eu te trarei, se apartares o precioso do vil, então serás como a minha boca, tornem-se eles para tu, mas não torne tu para eles. As Sagradas Escrituras mostram que o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, ele tem uma ética moral em sua lei, e o objetivo do Senhor Deus é trazer a reconciliação de toda a criação com ele. Então o objetivo de Deus é que todos os seres humanos andem conforme a sua vontade, andem conforme as suas leis, para que nesta terra eles sejam felizes. E os profetas profetizaram a transgressão do povo de Israel, o afastamento do povo de Deus, os lábios impuros da nação de Israel. O profeta que achava que só a nação tinha lábios impuros, mas ele também tinha e precisava ser purificado. Bildad está se aproximando de Jó e está dizendo, você precisa se purificar, você precisa buscar Deus, você precisa se converter, você precisa mudar as suas atitudes diante daquele Deus soberano para que ele possa lhe restaurar novamente. Só que o religare, né, o pelagianismo, o esforço humano para tentar alcançar a sua própria justiça é falível. O Deus Todo-Poderoso, o Deus da graça prévia, o Deus que se apresenta, o Deus que justifica, o Deus que cobre Adão e Eva com vestes, porque eles tentavam, sem felicidade, se justificar com as suas folhas, é o Deus que ama a sua criação, é o Deus que sofre pela sua criação, onde, bem no início, na época de Noé, os seus pecados e os seus pensamentos eram só má continuamente, e a cada dia mais a humanidade se distanciava de Deus. Mesmo tendo conhecimento de Deus, não fizeram caso do entendimento de Deus, antes se desvaneceram e se entregaram às suas próprias paixões, e Deus deixou que eles se tornassem impuros, porque eles não queriam mais ter o entendimento e ter o conhecimento de Deus. Aqui, os amigos de Jó querem deixar para Jó e querem preparar um local para pôr Jó, onde Jó estaria distante de Deus, onde Jó desprezou o entendimento e o conhecimento de Deus, e agora eles estão ali como pastores, como salvadores, como aqueles que vão remir Jó, se Jó der ouvidos às palavras dele. Veja a situação complexa e constrangedora. Mas quando nós olhamos para o servo fiel, mesmo nessa situação, mesmo sendo caluniado, mesmo eles inquietando Jó, ao invés de tratá-lo com compaixão e com consolação, estão colocando Jó em uma situação como que ele tivesse transgredido diante de Deus e fazendo com que Jó agora busque o seu próprio mérito diante de Deus para que haja essa restauração. E aí onde nós crescemos no entendimento de Deus, quando Deus, ao invés de estar apenas fazendo eles crescerem nesse momento, está preparando o terreno para humilhá-los, para que eles saibam de que eles não têm experiência como acham que têm, santidade como acham que têm e conhecimento como acham que têm. Após o capítulo 38 e os desafios de Deus para Jó, e depois Deus censurar os amigos de Jó, dizendo que eles falaram coisas erradas a respeito de Deus a Jó, o quadro vai mudar. E todas as vezes que uma crise chega na nossa vida, uma crise no nosso entendimento a respeito da pessoa de Deus, Deus se revela através das Sagradas Escrituras, através das suas palavras, para trazer um real entendimento de quem é Deus. O Deus que se torna conhecido, o Deus que não está oculto, o Deus que transcende aquilo que Ele criou, onde nós somos apenas aspectos da sombra de Deus, imagem e semelhança de Deus, e precisamos esperar na sua bondade. Só que Jó confirma esse entendimento. Jó não se acha justificado diante de Deus apenas pelas suas obras. Jó tem certeza de que ele está na presença de Deus. Jó tem certeza de que a única coisa que lhe motiva, segundo o próprio livro, é ele saber que ele não transgrediu ainda o mandamento de Deus e que ele está na presença de Deus, mesmo em meio a todo esse sofrimento. Veja o que Jó diz em 9, verso 1 e 2. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem
para com Deus. Ainda no capítulo 9, para confirmar ainda mais esse pensamento de Jó, que ele está esperando no seu Redentor, naquele que irá estender a mão sobre ele, levantando-lhe dessa situação difícil. No capítulo 9, os versos 30 e 31, o patriarca diz: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. O profeta Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. O Senhor Jesus Cristo disse que do coração do homem procedem todos os maus pensamentos. O apóstolo Paulo diz que o príncipe deste mundo, ele segue o entendimento dos incrédulos. No meio da igreja, segundo o próprio Paulo e os demais apóstolos, se introduzirão heresias de perdição por meio de homens que amaram mais o mundo e desprezaram a verdade, por pessoas que, mesmo conhecendo a verdade, não andam segundo a eficácia desta verdade, mas trazem raiz de amargura e perturbação no meio do povo de Deus, trazendo heresias de perdição e levando o povo à queda. Aqui nós temos mais um dos exemplos de irmãos e de amigos que, achando que conseguem resolver a questão do próximo, chegam com sua teologia distorcida, com seu entendimento distorcido de Deus, querendo dar palavras de decretos que Deus fará isso ou Deus não fará aquilo. Nós sabemos que o Todo-Poderoso sabe trabalhar. Jesus Cristo disse que o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O profeta disse: sabes tu como Deus as opera? E nós temos que apenas glorificar a Deus, porque mediante as situações diferentes, dentro do contexto de cada pessoa, Deus está trabalhando para que o ser humano se aproxime a cada vez mais da sua presença e possa crescer em fruto de justiça para Deus, quando é exercitado pelo sofrimento, quando é exercitado pela disciplina, quando as provações visitam aqueles que servem a Deus, este dá espaço para que o Espírito de Deus lhe traga crescimento diante do Todo-Poderoso. Partiremos agora para o nosso segundo tópico, que tem por título o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E aqui eu quero lhe pedir para que você não se esqueça de nos ajudar compartilhando este vídeo para os grupos da sua igreja, para os seus amigos, para os seus familiares, para que nós possamos ser a cada dia um pouco mais edificados com a santa palavra de Deus. Falando da moralidade, falando da ética, falando do modo que aqueles que temem a Deus devem proceder, nós entendemos que Deus, por ser o Criador de todas as coisas, e a sua criação necessita depender de Deus, tendo um coração humilde e pobre de espírito, aquele que entende que é preciso alguém superior para lhe dar ânimo, onde você já ouviu nos vídeos anteriores que a palavra entusiasmo significa Deus dentro de, onde o sermão da montanha proferido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus 5, 6 e 7, mostra tudo aquilo, segundo Mateus 7 e 7, tudo aquilo que nós devemos fazer pelo próximo. Faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam por você. Essa é a lei áurea da ética de Deus, onde o nosso Deus delimita até onde o homem pode andar, pode pisar e pode pensar. Onde o nosso Deus mostra que os pacificadores, os pobres de espíritos, aqueles que têm sede de andar na justiça de Deus, aqueles que por causa da causa do Evangelho sofrem perseguições, angústias, injúrias, tribulações, mas nesse sofrimento, por causa da causa de Deus, existe uma conta no céu que está sendo acrescentada, porque as bênçãos de Deus, elas não acrescentam dores, mas se nós estamos sofrendo pela justiça de Deus, isso, pela nossa fidelidade e piedade nas aflições, isso é agradável a Deus. Isso significa que, num dado momento, quando Cristo se manifestar e revelar toda a verdade daquilo que está longe do nosso entendimento, por Deus ser aquele que transcende toda a criação, nós receberemos da parte de Deus uma alegria tal e uma coroa de vitória tal que ninguém nola tirará.
O código de ética cristão do Sermão da Montanha mostra que nós que somos luz e que somos sal, e que se nós julgarmos, nós seremos julgados da mesma medida, que se nós atirarmos pedras aos porcos, os porcos não valorizarão a verdade de Deus, mostra todo o comportamento daqueles que andam na presença de Deus. Quando falamos sobre isso, nós estamos vendo Jó, estamos vendo de que Deus, em sua moral e em sua ética, ele implanta isso de forma universal. A partir de Abraão, todas as famílias da terra deveriam ser abençoadas. E quando Deus fala com Abraão, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Estar em Cristo é estar perfeito, porque nele somos justificados, nele somos aperfeiçoados, nele como nosso advogado nós somos perdoados e purificados. E esse é o desejo do Deus do monoteísmo, porque o Deus do politeísmo, ele abre espaço para interpretações particulares mediante cada religião, mediante cada filosofia e mediante cada sábio de cada segmento deste. Porém, o Deus único e verdadeiro não, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro. E esse Deus mostrou sempre, nas facetas do seu caráter, quem ele é e o que ele espera de cada um de nós nesta terra, como nós devemos proceder. Kim Lau destaca o seguinte: há uma qualidade absoluta na ética, resultante do fato de que Deus é um e soberano, sem igual, sem rival. O politeísmo apresentava uma base múltipla e variada para o sistema de valores dos homens, o que impedia que houvesse qualquer unidade. Quando nós falamos do povo de Israel e também da igreja, considerando que Israel no Antigo Testamento caminhava fiel diante de Deus e era considerado como um só homem. Israel marchava como um só homem pela unidade da fidelidade, da ética e da moral que Deus apresentou na sua palavra e na sua lei, dada no Monte Sinai ao legislador, ao líder da nação de Israel, que era Moisés. Semelhantemente, a igreja, que é uma unidade na diversidade de pessoas, na questão de etnias, povos e nações e línguas, é um povo diferente, um povo diferenciado, cheio de dons diferenciados, mas um povo unido e único. E essa unidade, no amor de Deus, na paz, na comunhão com o Espírito Santo, faz com que esta também ande na unidade da doutrina de Deus, para que eles andem na ética do Deus Todo-Poderoso, que em Jesus Cristo agora nos santifica e nos purifica para as boas obras, para que nós andássemos nela, e não nos conformando com as obras deste mundo, mas renovando a nossa mente na ética de Deus, na palavra de Deus. Não deixamos mais a filosofia do mundo ser absorvida pela nossa mente, porque nós andamos e buscamos seguir, assim como Deus Todo-Poderoso descreve como deve ser um servo na sua palavra. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, diz que o sentimento que deve haver naqueles que servem a Cristo Jesus é o sentimento de escravo de Deus, de humilde diante de Deus, de submisso diante de Deus, de disposto a fazer a vontade de Deus. E assim ele descreve no primeiro hino cristão, em Filipenses 2, a partir do 5, onde ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado na forma de servo, humilhou-se ainda mais. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de crucifixão. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tendo agora Jesus Cristo recebido todo o poder nos céus e na terra, ele deixou bem claro em João 13,35 que assim como ele fez, nós devemos fazer, porque ele nos deu o exemplo. Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus é o exemplo de piedade. Jesus é o exemplo de amor. Jesus é o exemplo de perseverança em meio aos sofrimentos. E Jó desejava esse Redentor para ele. Jó desejava um Deus que se levantasse pela sua causa e esclarecesse tudo isso. E foi isso que aconteceu.
Deus estava sem eles compreenderem. Nem eles, nem a esposa de Jó e nem ninguém compreendeu que a mão de Deus, longe do entendimento humano, estava trabalhando para o benefício não apenas de Jó, mas de sua família e também dos seus amigos. Essa moral, esse caráter que é classificado como universal, ou seja, Deus deseja que todos os homens andem conforme a sua vontade, Deus deseja que todos os homens se salvem, e Deus usa os seus servos para anunciar a salvação a todas as pessoas. Veja o que diz Quinlau sobre isso. A transcendência de Deus permitia uma aplicação universal da lei moral em Israel, que o tornava singular em todo o mundo antigo. Ante o Criador, todos os homens são iguais. A lei moral ela é aplicada tanto ao rei quanto ao plebeu mais comum. Os mais pobres e poderosos tinham a mesma responsabilidade que os mais humildes. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto o poderoso como o homem simples, todos eles que se dizem tementes a Deus, devem andar conforme as palavras de Deus, conforme aquilo que Deus determinou para que o homem assim procedesse, para que com uma boa comunhão diante de Deus e uma boa comunhão diante dos seus semelhantes, esses possam viver piedosa e temente a Deus e se distanciando dos valores mundanos. A relevância do caráter de Deus para o seu povo e o desejo de Deus que isso fosse transferido para toda a humanidade é muito bem expresso e traz uma relevância na boca de todos os profetas, porque Israel transgrediu o mandado do Senhor. Israel estava confiando na religião, no templo, na Arca da Aliança, mas a presença de Deus já havia se esvaído. Por quê? Porque o povo não obedecia mais a Deus. O povo transgredia, eles estavam de lábios impuros. E aí nós vemos Deus proferir exortações ao povo de Israel, o chamando de rebeldes, chamando de idólatras, que foram após os seus namorados, que Israel fez coisa horrenda diante de Deus, que Israel fala vaidade, pratica iniquidade e faz acusações diante do seu próximo, que Israel dá de beber ao seu irmão para descobrir a sua nudez. Deus manifestando o seu desejo de que Israel andasse conforme a vontade de Deus. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, ama a Deus acima de todas as coisas e também ama o próximo como você ama a você mesmo. Esse caráter de Deus foi se manifestando a ponto de Israel, mesmo compreendendo a verdade de Deus como um vulto na sua frente, mas pudesse, através de tudo aquilo que Deus usou na lei cerimonial como de forma pedagógica, pudesse dar um passo de obediência diante de Deus. Mas Israel não quis. E o resultado foi a disciplina de Deus. E é tendo esse pensamento que o próprio Bildade, ele diz para Jó o seguinte, no capítulo 18 e o verso 5. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. O entendimento de Bildade em relação a Jó é que Jó transgrediu a ética e a moral do Deus Todo-Poderoso. E a condição de Jó agora é um ímpio. Por isso que Jó está nesta situação. Por isso que Jó está apagado, que não há mais luz sobre o patriarca, porque ele está agora distante de Deus por ter transgredido o mandamento do Senhor. O notável de tudo isso é que mesmo em meio a todo esse sofrimento, sofrimento na carne, sofrimento social, onde a moral de Jó está sendo ferida, como também de sua família, onde ele está sendo envergonhado e caluniado, ele se mantém firme na sua certeza interior de que Deus vai fazer alguma coisa, de que Deus vai agir, de que a situação não ficará assim. E ele expõe o seu desejo diante de Deus em oração, e no capítulo 19, dos versos 23 ao 27, o patriarca diz: quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro. O desejo de Jó se cumpriu, porque nós estamos aqui estudando o livro de Jó. No versículo 24, o verso 24 diz que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas nas rochas. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
Jó tem tanta certeza da sua vitória, de que Deus estenderá a mão para lhe tirar da tal situação, do charco de lodo que o puseram, do charco de lodo que ele foi posto, que ele foi colocado, de que ele diz que o meu Redentor, ele está vivo. O Deus de Jó não é apenas um Deus transcendente. Jó entende que o seu Deus está perto, de que o seu Deus faz parte do seu dia a dia, de que o seu Deus está ali, que mesmo em meio a tantas acusações, o nome do Senhor será glorificado na vida do patriarca. Versículo 26 e 27 diz: Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Jó está desejoso de, mais uma vez, sentir a presença de Deus, sentir o cuidado e a bondade de Deus sobre a sua vida novamente, como era no passado. E ele está crente, ele tem esperança dentro do seu coração, e isso vai acontecer. Meus queridos irmãos, chegamos ao nosso terceiro e último tópico. Desde já, quero pedir a você o seu comentário. Comente o que você acha dessa lição, o que você acha desse ensinamento sobre os amigos de Jó, que nós podemos mais tratar sobre isso. Não esquecendo também, se você puder deixar o like, nós ficamos felizes com isso também. O nosso terceiro tópico tem por título o pecado em contraste com a majestade de Deus. A história apenas se repete. Pessoas tentando acusar ou até mesmo resolver as questões das outras se aproximam com palavras ditas de Deus, com um conhecimento distorcido das Sagradas Escrituras, para ao invés de levantar aquele que está caído, fazer com que essa pessoa entre num caminho até de perdição. Bildade continua, porque ele inicia falando sobre o caráter de Deus, que Deus é puro, que Deus é justo, que Jó estava transgredindo a moralidade da tradição daquela época, onde Jó não estava andando como todos os outros sábios, como todos os outros homens de Deus andavam. E Bildade agora, supostamente exaltando a divindade e a soberania e a grandeza de Deus, ele vai falar para Jó, em 25, verso 2, o seguinte: Com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Bildade vai introduzir a sua palavra nesse terceiro discurso, mostrando que Jó não é o queridinho de papai, Por Deus, em sua justiça retributiva, está dando a Jó o pago por tudo que Jó fez, sem Jó ter feito nada. Deus está sendo justo e Jó, por sua vez, está acusando Deus de ser injusto. E agora Bildade mostrando que Deus é grandioso, que está nas alturas, que está longe dos homens e muito distante daqueles que são verme, está olhando para Jó e dizendo: Tu és alguém especial ou melhor do que todos nós? Para que o Deus que está nas alturas, o Deus soberano que transcende toda a criação, te dê um tratamento diferenciado. É aquele tipo de pessoa que se utiliza da pessoa de Deus ou da biografia daquele que salva, mesmo que distorcida, para mostrar um Deus carrasco, um Deus que de forma arbitrária destrói, quebra, amassa sem propósito. Nesse momento, aqueles que se dizem sabedores das coisas de Deus estão falando sem entendimento. E Deus está contemplando todas essas coisas. Veja, meu amado amigo, pastor, professor de escola bíblica dominical, a grande responsabilidade que há em falar da pessoa de Deus, em falar daquele que é indefinível. É difícil ou impossível darmos uma definição para Deus. Deus, ele é improvável, mas ele não é impossível. Nós cremos na sua existência. Ele é quase palpável, como diz o apóstolo Paulo, porque sabemos que ele está presente na nossa vida. Mas esse Deus, ele é tão grande, mas dentro da ótica de Bildade, ele esquece que esse Deus que é grande, ele também é grande em amor, é grande em misericórdia, e que aquilo que não foi revelado para Bildade, para Zofar, para Elifaz e até para Jó, Deus em seus mistérios está realizando nesta vida.
e de forma progressiva, porque a revelação ao longo da história foi assim, nós hoje podemos entender que o sofrimento do justo é Deus trabalhando para que ele fique melhor e maior diante de Deus e diante dos homens. É aquela velha história, porque você diz que é santo? Só Deus é santo. Em Jesus Cristo, de forma posicional, nós somos santos. Deus, olhando para aqueles que o Senhor Jesus Cristo remiu, os vê com vestes brancas e puras, porque fomos purificados. Os nossos pecados foram levados sobre o Senhor Jesus no madeiro. E hoje, pela fé, nós recebemos o selo, a garantia, o penhor. E aquele que habita dentro de nós, como o nosso mestre, o nosso professor, ele nos ensina o caminho que nós devemos andar e nos purifica de todo o pecado. Nós somos santos de forma posicional, mas de forma progressiva nesta vida. Nós precisamos andar nas pisadas do Senhor Jesus Cristo, para cada dia mais honrá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade, fazendo a vontade de Deus, sendo fiéis nesta terra. O Senhor Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura haverá fé ou fidelidade sobre a terra? Mas também seremos santos de forma plena ou final, quando na consumação da obra da salvação, o nosso corpo que se corrompe seja revestido daquilo que é imortal, daquilo que é eterno, para a nossa morada com o Senhor na eternidade. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, haverá sofrimentos que Deus aproveita de forma pedagógica para nos fazer produzir em nós o melhor caráter, produzir em nós a moral que Deus espera de nós, imprimir em nós a ética do céu e a ética do Todo-Poderoso e nos ajudar a avançarmos a cada dia no amor para com Deus e no amor para com o próximo. Tentar descrever Deus de forma incompleta, baseado, é claro, naquilo que está revelado, traz anomalias espirituais na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Os exageros sempre são preocupantes. Quando nós fazemos de Jesus Cristo e trazemos para os ouvidos dos ouvintes uma biografia de um Jesus que, assim como o gênio da lâmpada, cumprirá todos os seus desejos. O Jesus, Papai Noel, o Jesus da teologia da prosperidade, nós não traremos maturidade naqueles que ouvem a palavra de Deus. Quando nós fechamos a porta da arca e a porta da salvação para os pecadores, apenas dizendo que eles são transgressores, mostrando um lado da obra da salvação, nós estamos impedindo e fechando a porta de acesso à presença do Jesus Cristo que salva, do Jesus Cristo que é Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que o mesmo diz que quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Esse mesmo Jesus que preparou o lugar para aqueles que são fiéis e esperam perseverantes na sua manifestação, esse mesmo Jesus nós devemos, de forma a considerar a revelação plena das Sagradas Escrituras, porque a revelação plena das Sagradas Escrituras trazem uma imagem de Deus mais completa. Mesmo nós sendo limitados, nós temos uma grande ou duas grandes obrigações nesta vida, que é conhecer a Deus e torná-lo conhecido diante dos homens. Mas tudo isso respeitando o respaldo das Sagradas Escrituras. Ana, no seu cântico, agradecida a Deus, porque Deus lhe concedeu e ouviu as suas orações e lhe concedeu Samuel. Ana, usada por Deus na primeira pessoa, diz: sou eu que mato e que firo, que faço descer a sepultura, mas também que faço a tornar a subir dela. Jó, considerando que Deus permitiu que o mal lhe sobreviesse quando ele falou com a sua mulher, agora considera Deus como aquele que se levantará, aquele que lhe salvará, aquele que vive. Então percebemos que o conhecimento e o entendimento de Jó sobre Deus até está além e avança o entendimento dos seus próprios amigos, mesmo também estando incompleto, porque há a doutrina de Deus para Jó, há a palavra de Deus para Jó, para tirar as arestas das doutrinas que estão não em conformidade com a verdade absoluta de Deus.
sempre teremos a oportunidade de estar aprendendo com o nosso Deus e Senhor a cada dia, com as nossas experiências e também com a pesquisa nas Sagradas Escrituras. Temos a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, o livro da revelação de Deus, que Deus preparou para que nós conhecêssemos Ele um pouco mais, para vivermos nessa vida piedosa, anunciando o Senhor. Samuel Terrier destaca que Bildade ignora as categorias do bem e do mal, não compreende as agonias espirituais de Jó e não percebe os mistérios de um Deus cuja transcendência não encobre o amor. Meus queridos irmãos, nesta lição nós aprendemos que por mais que tentassem atribuir a Jó um pecado oculto, como uma acusação de Deus ser injusto, mesmo Jó sendo metralhado com um conhecimento, com um entendimento meio que profundo, porém imperfeito das ações de Deus sobre o homem, Jó estava firme no seu ano. Estava firme não só naquilo que ele fazia ou nas suas obras diante de Deus, mas ele entendia que ele não era justificado pelas suas obras diante de Deus, mas que Deus é soberano e há de pelejar pela sua causa, de pleitear a sua causa, de que Deus vai agir, que vai se levantar, que o momento certo de tudo ser esclarecido e eles entenderem que estão errados vai chegar. Com isso, nós queremos engrandecer a Deus e agradecer ao Senhor Deus por todos esses discursos, por todas essas obras realizadas por esses homens que cercaram aquele que estava sendo testado, provado na ótica de Deus, tentado na ótica de Satanás, e agora ele mesmo, em sua ótica, não entendia muito bem o que acontecia. Deus enviou esse mal, mas eu não tenho nada puro em mim, Deus é que é transcendente, Deus é que é puro, mas Deus vive em mim, Deus está em mim, Deus está presente. Nós precisamos se alegrar no Senhor, porque o Deus que é grandioso, que é soberano, grande, alto, tão alto, mas ele é pequeno no sentido de que cabe aqui dentro do nosso coração, daquele que se entrega ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jó era esse, que entendia a grandiosidade de Deus, mas sabia que Deus estava ali, não agindo da maneira que ele queria, mas Jó entendendo que Deus iria fazer o que ele quer. Jó diz que ainda que ele me mate, eu esperarei nele. E é nessa fé que nós concluímos essa lição, sabendo que esperar em Deus não significa apenas nos momentos que nós desejarmos termos aquilo que agrada e que nos satisfaz conforme a nossa ótica, mas é contemplar a majestade divina, de que Deus está no controle de todas as coisas, de que o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado naquilo também que nós não conseguimos compreender, e naquilo que até as pessoas tentam se levantar para trazer trevas onde na verdade existe luz, ou para trazer mais trevas onde eles acham que tem trevas. Que o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que o nome do Deus do patriarca Jó seja glorificado, exaltado e bendito. Deixe o seu comentário, também trabalhe compartilhando este vídeo, e o nosso desejo é que Deus lhe conserve nessa fé, de que Deus está presente na nossa vida como professor para nos ensinar a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.